Bom, estamos dando início à nossa gravação de nossa aula de projetos de fábrica.
Boa noite, Lavínia. Oi, professor. Você me mandou os exercícios? Eu tô terminando de fazer, na verdade. Era para ter entregue antes da aula, né? Peraí, só um momentinho que eu não tô conseguindo ouvir o senhor ainda. Você deveria ter Pronto. entregue os exercícios, deveria ter entregue os exercícios antes da aula. Que agora eu vou corrigi-los todos, né? Entendi. Bom. Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar da seção 2.2. E deixe-me ver aqui onde é que está. Aqui, página 77. Bom, para vocês terem feito isso, esses exercícios, espero que vocês tenham lido os assuntos dessa sessão, né? Que são bastante interessantes, inclusive, que você está lidando com uma construção de uma fábrica, né? É um negócio extremamente importante e você tem que tomar cuidado quando você faz as suas afirmações, né? De fazer a fábrica aqui, vamos fazer tal capacidade, etc. Né? Então, essa sessão estava falando de capacidade de uma fábrica que você vai implantar, né? Depois, no final da aula, nós vamos conversar sobre o trabalho de vocês, inclusive, né? Olha aqui, temos aqui o Sem Medo de Errar, né? Que é um problema que o autor do livro coloca aqui para nós e ele já dá a solução, né? Então, ele pede um relatório de um determinado assunto aqui. E aqui ele mostra como deve ser, etc., explica como é o funcionamento da empresa e tudo mais, né? Aqui ele fala de capacidade projetada, efetiva, etc., né? Faz os cálculos, isso é bastante importante. Depois vem avançando na prática, que é aquele exercício que vocês deveriam ter me entregue hoje, né? Ou até hoje, na verdade, né? Então vem aqui, olha, descrição da situação problema, né? Aquela situação em que você vê um problema, mas ele está resolvido, né? Então ele quer que você analise as restrições e as viabilidades e a viabilidade desse projeto, né? Então aqui o autor faz uma análise, você deveria fazer também essa análise, né? E depois nós vamos lá para o faça valer a pena, que são as 3 questões que vocês devem ter resolvido, né? Então vamos começar pela primeira questão aqui, né? Então você vai ter que encaixar 3 palavrinhas aí para que a frase dê sentido. Então vamos lá, a frase é a seguinte: ao ser elaborado um plano de capacidade, uma série de impactos importantes poderão ocorrer.
Neste contexto, preencha as lacunas a seguir. Por exemplo, se A, alguma coisa, for maior do que A, outra coisa, poderá gerar custos elevados para o produto ou serviço ofertados. Por sua vez, se a demanda for inferior ou igual à capacidade, então nenhuma, uma terceira palavrinha, será perdida, né? Então nós temos que ver dessas 5 alternativas, qual delas que contém as 3 palavras na ordem que nós queremos aqui, né? Bom, se nós formos analisar tudo que foi dito ali no trabalho, né? Então nós vamos ver que para as primeiras 2 palavrinhas, né? Se há alguma coisa for maior do que a outra coisa, poderá gerar custos elevados para o produto ou serviço. Então nós podemos ver que na primeira nós vamos ter o quê? Se a capacidade da empresa for maior do que a demanda, o que significa dizer que a capacidade da empresa é maior do que a demanda? Se você analisar bem isso, você vai ver que significa que a empresa está com ociosidade, tá certo? Está com ociosidade. E ociosidade significa desperdício de uma série de coisas, de mão de obra, de horas de máquina, de energia elétrica, de uma série de coisas. Então isso realmente pode gerar custos elevados para o produto ou serviço, né? Tá bom? Então, se a capacidade for maior do que a demanda, nós podemos ter isso, tá? Por sua vez, se a demanda for inferior se for inferior ou igual à capacidade, então nenhuma o quê? Nenhuma receita será perdida, tá certo? Então você não vai perder nada se a demanda for inferior à capacidade. Bom, vamos para a segunda pergunta. Se alguém tiver qualquer dúvida aí, é só falar, não tem problema, gente. Vamos para a segunda pergunta. A busca de aprimoramento contínuo dos processos de uma fábrica é fundamental para manter sua competitividade. Considere o caso de uma unidade produtiva que opere em torno de 24 horas por dia durante os 7 dias da semana e que só realize paradas programadas de manutenção, que totalizam 10 horas semanais. Tá? Com essa situação, qual é a máxima eficiência esperada para esta fábrica? Então você tem que encontrar qual é a alternativa correta. Bem, o que eu queria nessa questão, como você vai ter que mostrar as equações, fazer conta, você não precisa justificar as alternativas que estão erradas. É só dizer qual delas é que está certo. Tá? Isso é o mais importante aí no caso, né? Bom, para nós respondermos essa pergunta, Professor, nós vamos ter... Oi, pode falar. essa questão aí não precisa de cálculo, não. Na minha visão, do que eu entendi. Sim. Porque não tem demandas programadas, não é isso? Aí não tem como Isso. oscilar, aí seria 100%. Isso, não tem contas, mas nós temos que entender o problema e colocar as equações aqui. Sim. Isso que eu quero dizer. Tá bom? Beleza. Então vamos lá, olha só, eu vou mostrar para vocês a tela minha de onde eu fiz os cálculos, tá? E é isso que você disse aí agora, olhem só. Primeiro eu escrevo o que eu tenho, todos os dados que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui, ó, turno de 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá bom? Paradas programadas, 10 horas por semana. Então nós vamos trabalhar falando de semanas, tá bom? Então, na página 72, vamos ver o que nós temos lá na página 72. Temos essas definições aqui, ó. Capacidade de projeto, capacidade efetiva, produção real, utilização e eficiência, tá bom? Então, se nós, voltando lá para minha folhinha, nós temos que a eficiência é PR sobre CE, tá certo? Então, o CE é igual ao CP menos o PE, tá? Capacidade produtiva, capacidade efetiva. E o PE, o que é? PE são aquelas... Vamos ver aqui nas equações para vocês verem direitinho.
tá certo? Ó? São as paradas para manutenção, programadas regularmente, né? Que é PE, tá certo? Então, capacidade produtiva, de projeto, capacidade efetiva, produção real, utilização e eficiência. Tá? Então, PE. Isso aqui não foi dado no problema. Tá? Então, PE é igual a zero, ou seja, nós temos que a capacidade efetiva é igual à capacidade de projeto, tá? Ou capacidade projetada. Voltando lá, ou melhor, não aqui. Voltando na tela dos meus dados aqui. Então, P é igual a zero. CP é 24 vezes 7, que é 168 horas por semana. Tá bom? O CE é aquele em que você desconta as paradas programadas. Então, são 10 horas por semana. CE vai ser, então, 158 horas por semana. Tá? Então, olha só. PE, flu, é igual a zero. Então, PR igual a CE. Então, isso daqui para a nossa solução é muito importante. A eficiência, então, fica sendo CE sobre CE, que é igual a 1 ou 100%. Tá bom? Essa é a resposta do nosso problema, alternativa E, que é 1,00, alternativa lá. Tá bom? Essa é a resposta certa. Agora, vamos fazer o problema, vamos mudar um pouquinho o problema e vamos pensar no seguinte, ó, vamos aproveitar que nós estamos resolvendo isso, vamos calcular a utilização da nossa instalação, né? Então, o que que nós temos? A utilização é o PR sobre CP. Aí fica CE sobre CP, que é 158 sobre 168, aí vai dar 0,94, tá? Ou 94%. A utilização da nossa planta é de 94%. Mas a eficiência, que é o que pede a pergunta, é 100%, ou 1,00, que é a alternativa E, tá certo? Então, aquele de vocês, eu não vi quem foi que falou, mas falou certo, disse que realmente era 1 aqui, né? Mas o que eu espero não é que você simplesmente indique que é a alternativa E, que você coloque essas equações e mostre por que é a alternativa E, tá? Isso é bastante importante para nós. Alguém não entendeu essas respostas que eu dei aqui? Por favor, fale, hein? Foi o Matheus que deu a resposta aquela hora, Matheus? Isso, isso. Ah, beleza. Então, Tudo, você tudo entendido. acertou a questão, né? Sim. Ótimo, beleza. Então, essa foi a questão 2, tá certo? Vamos, então, ver a questão número 3. Voltando aqui, então, olha. A tarefa associada à determinação da capacidade produtiva de uma fábrica é algo complexo, porque envolve uma série de fatores difíceis de serem quantificados. Neste contexto, faça uma análise das afirmações a seguir. Então, são 3 afirmações, nós vamos ter que analisar quais estão certas, e para aquelas que estão erradas, nós vamos ter que justificar, dizer por que elas estão erradas, tá? Essa é a ideia desses exercícios aqui, né? Então, a primeira afirmação. O cálculo da capacidade projetada deve sempre levar em conta as manutenções programadas. Será que é verdade isso? Vamos dar uma olhadinha lá nas nossas afirmações. O cálculo da capacidade programada, ele diz lá, né? Da capacidade projetada, deve sempre levar em conta as manutenções programadas. Então tá aqui, olha. Não devem ser consideradas questões associadas ao fluxo de materiais na fábrica. O sistema é considerado ideal, ou seja, nenhuma perda é considerada. Também não devem ser consideradas questões associadas ao fluxo de materiais. Então, quer dizer, é errada essa afirmação que nós temos ali. Ele não deve levar em conta as manutenções programadas. Tá bom? Vamos voltar para lá. Segunda afirmação.
A eficiência é medida diretamente a partir da produção real do sistema, sem envolver a capacidade efetiva. Então, vamos dar uma olhadinha aqui que também está. Professor, Sofia Oi. está tentando entrar na aula. Ah, espera um pouquinho. E parece que ela está saindo agora. Desistiu. Vamos lá. Então, a questão diz: a eficiência é medida diretamente a partir da produção real do sistema, sem envolver. Eficiência está aqui. Espera aí que eu já vou lá abrir a porta para a Sofia e para a Tatiane. Bom, então ele está falando da eficiência. A eficiência está aqui, ó. A eficiência é calculada a partir da divisão entre a produção real e a capacidade efetiva. Isso é a eficiência. Então ele afirma aqui, a eficiência é medida diretamente a partir da produção real do sistema, isso é verdade, mas sem envolver a capacidade efetiva. Isso é falso, porque ele envolve, porque a divisão da produção real dividido pela capacidade efetiva. Então a segunda afirmação também está errada, tá? Vamos voltar lá e ver a terceira afirmação, então, como é que é. A utilização é medida considerando-se a produção real e a capacidade projetada. Vamos voltar lá. Utilização é o cálculo da divisão entre a produção real e a capacidade projetada. Então, a afirmação está correta. Então, nós temos o seguinte: a primeira é falsa, a segunda é falsa e a terceira é verdadeira, tá? Então, qual é a alternativa certa para nós lá, gente? C de sapato. Então, letra C. Pronto. Alguém não entendeu alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Por favor, falem, é muito importante isso. Alguém não entendeu algum assunto aí, quer perguntar? Fique à vontade. Então, gente, se nós formos analisar tudo que foi dito aqui, nessa sessão, nós vamos ver que nós estamos falando de capacidade de uma empresa de produzir, né? Então, essa capacidade é extremamente importante que seja bem projetada, porque ela envolve normalmente, obviamente depende do tipo de empresa, né? Mas normalmente ela envolve compras de equipamentos, né? Muitos equipamentos que você vai comprar, vai contratar muita gente para trabalhar com esses equipamentos. Então, em função disso, você vai ter que ter uma área de estoque, uma área para movimentação de pessoas e tudo mais, né? E se você planejar isso errado, se você planejar menos, em pouco tempo você vai ter problema, vai ter que expandir a fábrica, vai ser uma loucura, porque o custo de expansão é um custo muito maior do que no começo você fazer um pouquinho maior. É muito maior. Então você precisa tomar muito cuidado para não errar muito para menos, né? Por outro lado, se você planeja a empresa maior do que ela deveria ser, o que acontece? Aquilo que eu estava explicando para vocês agora há pouco, né? Você vai ter a chamada ociosidade da sua empresa, né? Então, você pode chegar a ter aí várias máquinas paradas por falta de produção, eventualmente várias pessoas que não têm muito o que fazer porque não estão sendo subutilizadas. E numa situação dessa, normalmente acontece que a empresa acaba demitindo essas pessoas, né? E causa desemprego, é um negócio extremamente desagradável de qualquer forma, né? E as máquinas paradas, por incrível que pareça, máquina parada também precisa de manutenção. Então, embora elas estejam paradas, elas vão dar gastos para vocês, vão dar gastos para a empresa, porque você tem que fazer a manutenção dela, tem uma manutenção mínima que tem que ser feita, né? E tudo isso, como nós vimos na primeira questão, vai aumentar o preço dos seus produtos ou serviços. Por quê? Porque você tem o custo, a empresa tem que compensar isso. Então você tem que elevar os seus preços de venda para justificar, para compensar esse excesso de custos que você tem, né? Então, é por isso que você estabelecer a
a produção ideal da empresa, a capacidade ideal é muito importante, tá? Alguém quer colocar alguma coisa, quer fazer alguma observação? Por favor, podem falar, viu? Nada, né, gente? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha na sessão 2.3, que vocês vão ter que fazer para a próxima semana, né? E, aliás, eu queria falar com vocês sobre uma coisa interessante, que é o seguinte, tem muito aluno que está tendo a maior dificuldade em mandar para mim os exercícios formatados corretamente. Eu não entendi por quê, porque o que eu disse foi o seguinte, se vocês se lembram, né? Vocês têm que mandar os exercícios para mim por e-mail, né? É uma atividade inteira num arquivo. Eu não quero que, por exemplo, aqui o 2.2, né? Essa sessão que nós fizemos agora, não poderia estar em 2 ou 3 arquivos. É um arquivo só, né? Pode ser um arquivo de Word, pode ser um arquivo PDF, o que vocês quiserem, né? Então, no e-mail que vocês me mandarem, vocês vão mandar no assunto o nome da disciplina, projeto de fábrica. E no arquivo, o arquivo que vocês me mandarem, o nome dele vai ser o seu nome e mais a seção. Então pode ser, exemplo, João 2.2 ou João seção 2.2, né? Ana seção 2.3. É só isso que eu quero. Eu não sei por que tem tanta gente com dificuldade mandando errado e não entende o que é para fazer. Será que é muito complexo isso que eu estou pedindo, gente? Pô, se não for assim, para mim vai dar uma dor de cabeça danada. Eu tenho muitos alunos e toda semana todo mundo manda um monte de exercícios para mim. Então eu tenho que saber de qual disciplina está chegando, quem é o aluno, qual é a sessão. Se não for assim, eu vou ficar maluco aqui. Então tem que ser desse jeito, gente. Tá bom? Se alguém tiver dúvida dos que não vieram aqui, por favor, eu peço a vocês que avisem aos outros como é que é, para eles mandarem certas as atividades para mim. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha na sessão 2.3. Deixa eu só localizar aqui, só um minutinho, gente. Vamos ver aqui no nosso... Na página 79, então nós temos o início da sessão 2.3, que é o que vocês vão fazer para a próxima semana, tá bom? Então nós vamos bater um papinho rápido sobre isso aqui, para que vocês se orientem para a próxima semana, né? Então, o assunto dessa sessão é escolher a localização da unidade produtiva, né? Então, essa localização do local da empresa é extremamente importante, porque você tem que, isso pode causar um grande aumento na despesa que você tem, ou uma redução bastante da despesa que você tem, né? Então, veja, você tem que contar com uma série de rede de fornecedores, né? Vamos falar sobre o que aconteceu com a Ford, né? Eu acho que eu já até falei dela aqui em outras aulas, né? Mas a Ford veio aqui para a Bahia, estabeleceu-se aqui, se não me engano foi no ano 2000, e ela trouxe consigo uma série de empresas que vieram produzir para ela, porque como eu já disse a vocês, né, a Ford não é uma indústria de automóveis, ela tem o nome hoje de montadora de automóveis. Por quê? Porque embora ela tenha o projeto dos carros inteirinhos, né, todos os carros dela, só um instantinho, gente, está chegando alguém aí. Então, continuando, né? Embora ela tenha os projetos de todos os componentes dos carros dela... A Sara vai comprar duas aqui para Oi? todo mundo comer direito. Alô?
Cindy, por favor, coloque no silencioso o seu microfone, tá? Bom, eu vou continuar aqui. Vamos ver se a Cindy só ligou e não está ouvindo o que nós estamos falando aqui. Vamos lá, então, gente. Então, a Ford, quando veio para cá, trouxe os seus associados, né? Porque a Ford, hoje em dia, é uma empresa que é montadora de automóveis. Então, ela não fabrica motor, ela não fabrica eixo, ela não fabrica a lataria do carro. O que ela faz? Ela desenvolveu os seus fornecedores, distribuiu para cada um deles aquilo que ela quer, então ela chega para um e diz assim, olha, você vai fazer o capô do carro, as portas, o teto, chega para outro e diz, você vai fazer as longarinas do carro, para outra ela diz, você vai fazer o sistema de freios do carro, para outra empresa ela diz, você vai fazer a caixa de câmbio, para outra ela pede que vai fazer o motor, tá? Então ela compra tudo isso aí desses fabricantes que trabalham com ela e ela simplesmente monta isso tudo. Então, alguém deve ter feito as contas e visto que seria muito mais barato e ela ganharia muito mais dinheiro fazendo assim do que ela simplesmente fabricar tudo. Ela vai fabricar a caixa de câmbio, vai fabricar com as engrenagens e tudo mais, vai fabricar os eixos, vai fabricar o motor. Então, eles chegaram à conclusão de que não valeria a pena, tá? Então, ela delegou isso aí para outras empresas. Qual é o ponto positivo disso? Bom, o ponto positivo disso é que como ela compra de fora, ela pode exigir tudo que ela quiser. E se a empresa não atender o que ela quer, as regras de qualidade, de preço, uma série de coisas, de prazo, de entrega, ela pode descredenciar esse fornecedor e credenciar um outro no lugar. Pode apostar que tem muita empresa querendo entrar numa empresa assim como uma Ford, para trabalhar com a Ford, né? Então ela tem uma facilidade de gerenciar as empresas que trabalham com ela muito grande, né? E um poder muito grande sobre essas empresas. Ela manda e eles fazem simplesmente, né? Qual é a desvantagem? Bom, a desvantagem é que, obviamente, se você for pensar a fundo nisso, vai sair mais caro. Sai um pouco mais caro do que se eles tivessem a fabricação de tudo. É claro, porque o motor que a empresa faz seria o mesmo preço que a Ford fazendo. Só que essa empresa ainda tem lucro em cima disso. Então, sai mais caro para a Ford. Mas ela tem essa vantagem, né? Outra desvantagem que ela tem, além desse custo que seria um pouquinho maior, outra desvantagem que ela tem é que ela tem que ter certeza de que o fornecedor, digamos, um fabricante de caixa de câmbio, né? Ela tem lá um câmbio automático que ela fornece para os carros dela. Então ela tem que ter certeza de que esse fabricante da caixa de câmbio não vai usar esse projeto dela para outras empresas, né? Então, a pirataria, vamos dizer assim, né? Isso é um problema extremamente sério na indústria, tá? A empresa faz verificações constantes disso tudo, né? Mas é difícil, é muito difícil, porque se essa empresa que forneceu o projeto da caixa de câmbio, digamos, né, para uma outra empresa que está querendo comprar e fizer as modificações adequadas, é difícil provar que veio de lá esse projeto, né? Então, é o ponto mais negativo de você terceirizar essa fabricação de coisas, é justamente esse. É a confiança que você tem que ter nas empresas que estão fornecendo para vocês, tá? Então, veja, como a Ford fez isso de terceirizar tudo, o que ela fez? Ela criou um polo automobilístico ali em Camaçari, que é um conjunto de empresas todas juntas ali, de forma que, para a empresa entregar para ela, ele bota num veículozinho, num caminhão, e 5 minutos depois já está entregue. Se alguém da Ford precisar fazer uma fiscalização na produção de uma empresa, também em 5 minutos o cara sai da Ford e está lá na empresa para verificar o que está sendo feito lá, né? Então, é uma vantagem muito grande, tudo concentrado no mesmo lugar, né? Inclusive, se alguma outra fabricante de automóveis vier para cá, ela até pode se valer dessas empresas que estão aí para produzir para elas. Quer dizer, eu não sei bem como é que foi o contrato que a Ford fez com essas empresas, mas eventualmente vai poder, desde que não tenha nada a ver com o que eles estão fabricando para a Ford, né? Seja bem diferente. Acredito que seja possível, né? Tudo bem, gente? Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Ou eu estou falando sozinho aqui? Por favor, alguém se manifeste. O professor é David que está falando. Por que o Oi, custo David. seria maior? Como é que já é? que por que o custo seria maior se as contratantes da Ford estão todas por perto? Pelo seguinte, olha só. O processo, uma empresa X lá que vai fabricar, digamos, o motor do carro, tá? Então, essa empresa vai ter um processo de fabricação, vai ter as máquinas para fazer, vai ter o pessoal para fazer. Se a Ford não contratasse essa empresa, a Ford é que teria tudo isso, tá? Então, a princípio, o custo desse motor seria o mesmo para a Ford produzindo ou para essa empresa produzindo, tá bom? Então, se essa empresa X fabrica e vende para a Ford, então ela tem uma série de custos que ela vai embutir a mais, aí que são os impostos que ela tem que pagar, e ela tem o lucro dela também que está embutido no preço do motor que ela vende. E se a Ford fosse fazer esse produto, ela não teria esses impostos a mais que acontecem aí por causa do comércio de uma empresa para outra, e não teria também que arcar com o lucro dessa empresa. Então, o custo para a Ford seria um pouco menor. É difícil especificar quanto seria, por esses motivos. Mas certamente o pessoal da Ford fez as contas e achou que valeria a pena fazer desse jeito, porque assim eles se especializam em uma coisa e não deixam a empresa muito grande, né? Então a Ford é relativamente uma empresa pequena. Ela tem um aglomerado de fornecedores muito grandes, mas ela é uma empresa pequena, é mais fácil de gerenciar, tá certo? Você entendeu aí, David? Entendi. Vocês concordam com o que eu disse ou alguém quer discordar? Por favor, pode discordar, pode falar, não tem problema. Professor, eu concordo de certa forma, porque assim, quando você terceiriza, você acaba que você só cobra. E se tiver algum problema com a linha de produção deles, você chega lá, você faz uma visita técnica para identificar, ou eles fazem uma visita técnica para identificar por que não está encaixando, no caso, a peça, ou qual é o problema que está dando. E quando você Sim. se especifica em uma coisa, você tem uma qualidade maior, de certa forma. Só que sempre tem um porém, né? Sempre vai ser muito mais caro você terceirizar, porque ele ainda Sim. tem que tirar o lucro dele e tem todos os processos burocráticos e jurídicos com isso. E sempre vai ter uma balança assim, né? E aí você tem que fazer um estudo muito grande para ver de qual lado você ganha mais. Certo. Isso mesmo. Exatamente. Pensa o seguinte, olha só. Imagine que haja uma crise, como agora deve estar havendo, né? E que as pessoas passem a comprar menos carros. Então, como a Ford não tem digamos, a fundição para fazer os motores, vou dar o exemplo dos motores mesmo, né? Ela não tem todo o processo produtivo para produzir os motores. Se ela diminuir a produção dela, o que ela vai fazer? Ela liga lá para a empresa X e vai falar assim: olha, empresa X, eu estava comprando de vocês 500 motores por mês, a partir de agora eu quero comprar só 400, viu? Ela só liga lá, diz isso e ponto final. Então, se vai dar lucro ou prejuízo para outra empresa, se vai ser ruim, não é problema dela, é problema do outro lá. Tá certo? Então, essa é a grande vantagem para ela. Uma grande vantagem, né? Outra grande vantagem que eu já citei para vocês é aquilo, né? Se a empresa começa a fazer besteira, né? O motor sai com qualidade ruim, os pistões estão batendo, tá cheio de problema, o que ela faz? Ela descredencia essa empresa e credencia uma outra, né? Imagine mais ou menos a mesma coisa que você ter uma empresa e terceirizar o serviço de limpeza da empresa, né? Então você contrata aquele pessoal que vem para varrer as salas, limpar os banheiros, fazer o cafezinho, tudo isso daí, né? Você terceiriza esse povo. Digamos que uma das pessoas que está limpando o chão seja mal educada, então essa pessoa xinga um funcionário da empresa ou coisa parecida. O que acontece? O chefe lá liga para a empresa lá e diz assim: olha, o funcionário fulano de tal aqui está muito mal educado, eu quero que a partir do mês que vem ele não venha mais. Ponto. Ele não tem que arcar com gasto nenhum com isso, nenhum. A empresa que terceirizou é que vai ter que trocar o funcionário, ela vai ter custos.
Mas a Ford, aí no caso, não vai ter custo nenhum com isso. Então, isso é uma grande vantagem também, né? Você não tem custo nenhum com a demissão e contratação de outros funcionários. No máximo, você vai ter que dar um prazo para a empresa fazer essa troca. Tá certo, gente? Mais algum comentário? Legal, Lavínia, eu gostei de você participar. Vamos lá, outros comentários? Bom, então olha lá, na seção 2.3, então, tá aparecendo para vocês aí o livrinho? Sim. Ótimo. Aparecendo. Tá, então vejam, vocês vão ver aqui, então, uma explicação que ele dá aqui. Ó, esse livro que ele diz aqui, ó, Neumann e Scalice, é a base desse trabalho aqui, né? Praticamente tudo que está aqui está nesse livro. Esse livro você encontra na biblioteca virtual da faculdade. Então, seria interessante vocês irem lá e lerem o que tem lá, que tá tudo mais detalhado lá, né? Então, ele cita aqui, olha, os fatores, né, para a decisão de onde você vai localizar sua fábrica, uma rede de fornecedores, etc., né? Então, veja, você, quando vai decidir, você tem que decidir, no caso do Brasil, né, supondo que seja uma produção nacional, né? Em primeiro lugar, em que estado você vai fazer a sua indústria, tá? Depois, em que cidade você vai fazer essa empresa sua? Então, será que vale a pena você fazer lá em Macapá, por exemplo, lá no Amapá? Pô, isso é difícil, né? Porque é uma cidade não industrializada, ela não tem nada. Então, para você ir para lá, para produzir lá, teria que haver um incentivo muito grande por parte do governo, tá? Aí você poderia ir para lá, aí valeria a pena por outros aspectos, né? Aqui ele fala, então, por exemplo, de rede de fornecedores. Foi o que eu acabei de explicar para vocês sobre onde ficam os fornecedores de sua empresa. Então, exemplo, você faz a sua empresa aqui em Salvador. Aí você tem um fornecedor que fica lá em Porto Alegre, outro fornecedor em Curitiba, outro em Manaus, né? Então, veja que a logística para você é meio complicada, porque é muito longe da sua empresa, então a qualquer instante pode haver um problema, né? Se o material vem de caminhão, que é o mais comum, agora o governo resolveu investir em ferrovia, né? Coisa que o governo deveria ter feito 100 anos atrás, né? Está fazendo agora, muito, muito bom isso. Mas você vai vir de caminhão, pode haver alguma coisa na estrada, o caminhoneiro pode sofrer um acidente, ou pode haver um problema qualquer de queda de uma árvore na estrada, alguma coisa assim, e vai atrasar a sua entrega, né? E vindo de muito longe, acontece isso. Se não for de caminhão, muito longe, como é que vai ser então? De navio ou de avião? Avião é a pior opção de todas. Por quê, gente? Porque é caro o transporte. Isso, exatamente. Porque embora seja extremamente rápido, né? Então você tem lá, tem um negócio que vem de Manaus. Então quando embarcou lá, 3 ou 4 horas depois está aqui. Maravilha, rapidíssimo. Por outro lado, é muito caro. É muito caro. Não é só o mais caro, não, né? Então você tem que pensar em uma via marítima, que é o melhor de tudo, né? O fluvial também, que dá na mesma, né? Ou por trem. Trem é baratíssimo também, é muito barato, né? Mas no Brasil, trem não existe, né? Como eu acabei de dizer. Então, você tem que pensar nisso, onde ficam seus fornecedores. Isso é extremamente importante, tá bom? Outra coisa, como ele diz aqui, né? Ó, gestão de resíduos, gestão de energética, de energia, né? Então, como é que você vai fazer para gerir os seus resíduos da sua empresa? Será que tem algum lugar lá onde você possa colocar esses resíduos, onde você possa reciclá-los ou coisa parecida? Você tem energia à vontade lá para onde você vai, né? Então, isso também é extremamente importante. Olha, aqui tem um modelo aqui que vocês vão ter que utilizar também, né? Então, tem os métodos que vocês vão usar para escolher aqui, tá certo? Aí vem um exemplo que ele dá aqui, que é bastante interessante, tá? Vocês vão ver como que se escolhe, tem aqui o custo do metro quadrado, impostos, logística, etc., né? E vocês vão ver como é que você vai fazer Você vai fazer uma análise ponderada, né? Aqui, o que é a melhor coisa que você pode fazer. Na próxima aula, nós vamos discutir isso, se vocês quiserem, né? Se alguém puxar o assunto, eu vou discutir isso com você, como é que se faz essa análise ponderada, né?
Mas então vem aqui toda essa parte, ele cita aqui tudo, depois vem o sem medo de errar, que é aquele problema que ele propõe, mas resolvido, está resolvido aqui. Então você vai ver como ele resolveu, vai ver toda a lógica dele para resolver isso. Esse você não precisa me entregar, só entenda, é muito importante que você entenda, né? Depois você tem aqui o avançando na prática, esse você vai ter que me entregar, né? Que é a definição de localidade em região mapeada. Então vem aqui, você vai explicar direitinho como é que é isso. E daí vem as 3 questões, né? Na primeira, você vai ter que colocar 3 palavrinhas aqui, segundo uma das 5 alternativas. Obviamente, você não vai precisar explicar as que estão erradas, tá? É só colocar a certa e pronto. A segunda questão tem 3 afirmações e você vai dizer quais estão certas e quais estão erradas. E aquelas que estão erradas, você vai ter que explicar por que estão erradas, tá? Já a terceira, você vai ter que fazer contas aqui, né? Então, ele tem todos os dados de 4 localidades e você vai ter que fazer contas para descobrir qual é a alternativa correta aqui. Então, essa também você não precisa justificar nada, só faça as contas, né? Mostre as contas nos seus cálculos e diga qual é a alternativa correta, tá certo? Alguém está com dúvida? Todos entenderam isso? Alguém está com alguma dúvida? Por favor, pode perguntar. Nada? Tudo certo então, gente? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos conversar sobre o trabalho de vocês, tá bom? Eu, se não me engano, acho que 2 equipes eu falei que ia ser na turma de vocês, não me lembro do número exato agora, hein? Com no máximo 5 pessoas por equipe. Acho que vai dar 2 ou talvez 3 equipes, né? Vocês já estão se reunindo, já discutiram o que vão fazer, qual tipo de empresa? Professor, eu estou sem equipe, professor. Você está sem equipe? Então essa é a Isso. hora boa para você conversar com o pessoal aí, né? Vamos ver, cada um de vocês aí. Lavínia, você já está numa equipe? Já, professor, minha equipe tem 5 pessoas, se eu não me engano. Além de E você, a quem está gente nessa equipe? decidiu fazer. Tá eu, Rayane, Carol. Vou dar uma olhadinha aqui no grupo pra eu lembrar o nome de todo mundo. Tem Rayane, Rebeca, Matheus, Carol. E você? Só. Certo. Isso. Esse Matheus que foi falado aí é você, Matheus Silva? Perfeito. Isso. Certo. Cindy, eu não me lembro bem se ela falou Cindy, você está nesse grupo também ou não? Acho que não, né? Eu tô em outro grupo. E quem está no seu grupo, Cindy? Eu, Sofia, Tatiana, John e Emily. Certo, tudo bem. Então a Sofia que está aqui também está no mesmo grupo, né? E a Tatiane também está no mesmo grupo, é isso? Sim. Então, é David ou Davi? Pode chamar de Davi mesmo, professor. Davi? Davi, você precisa. Põe uma. Você já colocou no grupo aqui, eu vi que está sem grupo, né? Então, seria interessante você insistir com o pessoal aí para verificar. Você pode ver o nome das pessoas, né? E forme o grupo o mais rápido possível. E o grupo já sabe o que é, né? Vocês têm que projetar uma fábrica qualquer. Eu não quero uma empresa de serviços, eu quero uma fábrica mesmo. Pode ser uma fábrica de sapatos, uma fábrica de móveis, uma fábrica de eletrodomésticos, o que vocês quiserem, tá? Então, vocês têm que fazer um projeto dessa fábrica, dessa empresa, levando em conta tudo que vai ser, tudo que foi e será aprendido no nosso curso, tá? Então, vão já aplicando isso que vocês já viram até essa sessão, né? Porque até a próxima semana nós teremos acabado a segunda unidade. E aí vem a prova nossa, né? A prova nossa é a partir da semana que vem.
e a prova oficial, né? Que a parcial vai ser pelos exercícios que vocês estão me entregando aqui, né? Então, é muito importante que vocês se reúnam. Por exemplo, vocês podem combinar o grupo, fazer uma reunião com o Zoom ou com o Skype. Tem outros aplicativos também que podem usar, né? Esse Microsoft Teams também dá, mas aí você tem que se cadastrar, não sei se vocês gostariam. De qualquer forma, tem esses outros dois, né? O Zoom e o Skype. Acho que o Google tem um também, né? E façam uma reunião do seu grupo. Se precisarem, podem me chamar que eu participo também para dar palpite, para ver o que vocês estão fazendo, mas não deixem para a última hora, tá? Já estamos em cima da hora, vocês têm pouco tempo para fazer. Se vocês bobearem, vocês vão ficar com 0 nesse trabalho. Eu não estou brincando, é 0 no Esse trabalho. trabalho vale É a oficial, nota, professor? né, a nota da segunda parcial. Mas O também tem uma trabalho coisa. é a nota da segunda parcial, da parcial 2. Isso, parcial 2, exatamente. Também tem uma coisa, se uma equipe não entregar o trabalho, não só vai ficar com 0 no trabalho, como eu também não vou ajudar ninguém da equipe. Se você precisar de pouco ponto para passar ou para não ir para a final, eu não quero saber, aí é por sua conta. Eu não vou ajudar ninguém da equipe. E não venham reclamar depois, tá bom? Então é muito. Porque vejam bem, esqueçam as notas, gente, esqueçam as notas. Vocês têm que pensar no aprendizado de vocês, tá? Vocês são engenheiros de produção, vocês vão trabalhar com isso, né? A engenharia de produção é exatamente isso. Você vai participar do projeto de uma empresa, talvez não do projeto civil da empresa, mas do projeto da empresa propriamente dita, como ela vai funcionar e tudo mais, com certeza vocês vão trabalhar. Então vocês têm que saber isso, têm que saber. Ponham na sua cabeça isso. Quanto mais vocês souberem, melhor. Lembre-se, tem gente aí que está no 9º semestre, né? Tem bastante gente aí que está no 9º semestre, está acabando, vai sair da faculdade no fim do ano. Então, se você sair da faculdade e não souber nada, sabe que emprego você vai conseguir? Vai conseguir emprego num banco, numa padaria, alguma coisa, mas não para ser engenheiro, para trabalhar lá como caixa de banco, sem desmerecer essas profissões, são muito importantes, tá? Mas você está estudando para quê? Né? Gastando dinheiro, que a faculdade não é gratuita, você está gastando dinheiro para quê? Então aprenda, aprenda. Use bem o seu tempo, use bem os professores também. Tire as dúvidas. Tá claro, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Falem, por favor. Nada? Tá bom. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Já que ninguém tem dúvida, a nossa aula vai até 21h20. Eu vou encerrar a aula agora, já que ninguém perguntou mais nada. O que eu tinha para falar eu já disse. E se alguém quiser falar comigo, eu vou estar disponível aqui. É só ligar o microfone e falar comigo, tá bom? Quem não precisar falar comigo, pode encerrar a aula. Muito obrigado, então, gente.